Então entenda uma coisa, a gratuidade de algo não tem nada a ver com a inexistência de condições. Uma coisa pode ser de graça e ainda assim existirem condições, providências que precisam ser tomadas. É o que acontece com respeito à salvação. A salvação é de graça. A salvação foi comprada única e exclusivamente por Jesus. A salvação é um presente que Jesus oferece de graça e que ele quer dar para você. Mas para recebê-la, existem condições, o que não retira o caráter de gratuidade desse dom imerecido. E as condições são fé em Cristo e arrependimento, confissão e abandono dos pecados. Com isso em mente, nós podemos entender mais claramente por que a salvação, que é o livramento da condenação, é pela graça, mas ainda assim o julgamento deve ser pelas obras. É que o juízo consiste numa verificação do cumprimento ou não das condições. No juízo, a corte celestial examina os livros do céu para verificar se o crente verdadeiramente se arrependeu de todos os seus pecados, se ele realmente abandonou esses mesmos pecados e se ele permitiu que o Espírito Santo da graça desenvolvesse nele um caráter santo, um caráter nobre, um caráter puro, o que se revela pela fidelidade aos mandamentos de Deus e pela obediência às orientações do Espírito Santo por meio de seus profetas. A lição da escola sabatina traz o seguinte comentário aqui na parte de segunda-feira. Nossas obras revelam nossas escolhas e nossa lealdade a Deus. De acordo com Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, somos salvos pela graça mediante a fé, mas quando Cristo nos salva, ele nos transforma. As boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testemunham que nossa fé é genuína. O juízo final arranca toda pretensão e hipocrisia e examina o nosso ser. Vamos agora para a parte de terça-feira, uma cena magnífica. Vejamos logo a pergunta de número 3. Leia Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 e 13 e descreva o que o profeta viu. Qual é o resultado desse juízo? Como já foi dito, a cena do juízo investigativo no céu é descrita em Daniel capítulo 7. Vamos ler então com atenção os versos 9, 10, 13 e 14 do capítulo 7 de Daniel. Esse é um dos textos bíblicos mais importantes sobre o assunto. Por causa de sua importância, eu vou ler e vou comentar cada verso. No vídeo bônus, nós faremos um exame mais aprofundado da cena do juízo em Daniel capítulo 7. Aqui, nosso exame será um pouco menos aprofundado, para que o vídeo não fique grande demais. Então nós vamos começar aqui com o verso de número 9. Continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dias se assentou. Então veja que Daniel contemplou um ambiente onde foram postos alguns tronos, que evidentemente não estavam lá antes disso. Na sequência, Daniel diz que o ancião de dias chegou e se assentou. Esse ancião de dias é Deus o Pai, o soberano do universo. Não é Jesus, porque Jesus aparece em Daniel capítulo 7 como filho do homem, aqui no versículo 13. Então Jesus não poderia ser também o ancião de dias, até porque Daniel viu que o filho do homem foi até o ancião de dias. Deus é chamado de ancião de dias por ser antigo em dias, uma vez que existe desde toda a eternidade. Vamos continuar a leitura. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Todos esses que estão diante do ancião de dias são anjos. Os milhares de milhares que servem um ancião de dias são seus ministros ou assessores. E as miríades de miríades que estão diante de Deus são as testemunhas no juízo. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O que o final do verso 10 está dizendo é que a corte celestial se reuniu para julgamento. Por isso é que o texto diz que se abriram os livros.
Esses são os livros de registro do céu. Existem vários livros no céu. Um desses livros é o livro da vida. Nele são anotados os nomes de todos os que já se tornaram servos de Deus na terra. Outro livro é o livro memorial. Nesse livro são anotadas as boas obras de todos aqueles que servem a Deus. Ou seja, no livro memorial são anotadas as boas obras apenas dos que estão com seus nomes registrados no livro da vida. E além do livro da vida, do livro memorial, existem ainda muitos outros livros, nos quais todos os nossos pensamentos, palavras e ações são anotados. Todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, são anotadas nos livros de registro do céu. Para você entender melhor esse tópico dos livros de registro do céu, não deixe de ler o capítulo 28 do livro Grande Conflito, onde a irmã White trata do tema. Vamos agora para o verso de número 13 aqui de Daniel 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Em primeiro lugar, vale registrar que esse verso 13 não está falando da segunda vinda de Jesus, pois na ocasião vista por Daniel, o filho do homem vai até o ancião de dias, ele não vem para a terra. Na verdade, esse verso está falando da ida do Filho do Homem até a sala do tribunal celestial para a sessão de julgamento do povo de Deus. Agora vamos ao verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Observe bem, depois que o julgamento tiver sido realizado e depois que o povo de Deus já estiver totalmente julgado, tendo alguns sido reprovados e outros aprovados, os súditos do futuro reino de Cristo já estarão definidos e revelados. Então Deus, o Pai, vai entregar para o Jesus homem, em uma cerimônia solene lá no céu, o domínio, a glória e o reino, no sentido de que Deus, o Pai, vai nomear Jesus, o vitorioso segundo Adão, como novo administrador da terra, como verdadeiro príncipe deste mundo, posição que pertencera uma vez a Adão e que tinha sido tomada dele por Satanás. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que desde que Jesus subiu ao céu, ele esteve intercedendo pelos seres humanos, como sumo sacerdote, no lugar santo do santuário celestial, a primeira divisão do santuário do céu. E que em 1844 ele adentrou o lugar santíssimo para realizar a obra de julgamento em adição à obra de intercessão. Então, do ano 31 ao ano de 1844, Jesus realizava apenas a obra de intercessão. De 1844 em diante, até o fim do tempo de graça, Jesus realiza a obra de julgamento e também a obra de intercessão. Isso é o que nós chamamos de duplo ministério de Jesus no santuário celestial. Uma fase no lugar santo, outra fase no lugar santíssimo. Prosseguindo aqui no estudo da lição, vamos agora para a parte de quarta-feira, um vislumbre do céu. Vejamos a pergunta de número 4. Leia Apocalipse, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4. Que semelhanças há com a cena do juízo em Daniel, capítulo 7? As semelhanças é que, assim como em Daniel, capítulo 7, aqui em Apocalipse, capítulo 4, é descrito o trono de Deus, além de outros tronos, que no caso são os tronos dos 24 anciãos. Além disso, há uma grande multidão de seres celestiais ao redor do trono de Deus. Mas há também diferenças. Em Apocalipse capítulo 4, quando a cena é mostrada a João, o trono de Deus e os tronos dos 24 anciãos já estão postos nos seus lugares. Além disso, Deus, o Pai, já está assentado em seu trono. Diferentemente, em Daniel capítulo 7, o profeta viu que
foram colocados alguns tronos, e então o ancião de dias chegou e se assentou. Ou seja, Deus ainda não estava naquele recinto. Os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, como João Nevins Andrews e Urias Smith, por exemplo, depois de aprofundado estudo das Escrituras, entenderam que Apocalipse capítulos 4 e 5, especialmente o capítulo 5, descreve o início do ministério de Jesus no lugar santo do santuário celestial, ao passo que Daniel capítulo 7 trata do início do juízo investigativo no lugar santíssimo. Ao subir ao céu em visão e passar pela porta aberta de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, João vê as 7 lâmpadas de fogo que estão diante do trono de Deus. É o que a gente lê aqui no versículo 5. Esse é o candelabro do santuário celestial. E mais para frente, em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4, João descreve o altar de incenso. Ora, tanto o candelabro como o altar de incenso são móveis do lugar santo. Então, o que João está descrevendo aqui é o lugar santo do santuário celestial. Em Apocalipse capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, até o versículo 14, João não menciona a Arca da Aliança. Você pode conferir. Todavia, quando se chega a Apocalipse capítulo 11, versículo 19, no período da 7ª trombeta, João diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Ou seja, depois de passar por aquela porta aberta do capítulo 4, versículo 1, e até o soar da 7ª trombeta, João não tinha visto nenhuma Arca da Aliança. Mas quando o lugar santíssimo é aberto em Apocalipse 11, verso 19, então ele conseguiu ver a Arca da Aliança. Essa é uma prova sólida, robusta, técnica e consistente de que o santuário celestial também tem lugar santo e lugar santíssimo, é de que a cena de Apocalipse capítulos 4 e 5 é a do lugar santo do santuário celestial. Isso também nos mostra que aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, Jesus é descrito no lugar santo do santuário celestial. Vamos ler o texto. Então vi, no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João viu o cordeiro, que é Jesus, no mesmo recinto em que se encontravam Deus, o Pai, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e a multidão de anjos, e onde também estavam o candelabro e o altar de incenso, indicando ser esse o lugar santo do santuário celestial. Mas aí alguém poderá dizer, sim, mas aqui ele viu o trono de Deus. O trono de Deus não é a Arca da Aliança? Não, o trono de Deus não é a Arca da Aliança. E o Espírito de profecia nos mostra que existe um trono no lugar santo e outro trono no lugar santíssimo. Aqui, Apocalipse capítulo 5 está nos mostrando o início do ministério de Cristo no santuário celestial. Agora, para não deixar este vídeo longo demais, não vamos aprofundar aqui esse exame dos lugares santo e santíssimo do santuário em Apocalipse. Nós vamos fazer isso no vídeo bônus, que eu já convido você a assistir com muita atenção. Sem esquecer também da nossa preciosa série do santuário, em que eu e o Tiago já tínhamos examinado esse tema com bastante profundidade, especialmente nos vídeos de número 4 e 5 da playlist. Vale a pena você conferir. Mas como eu estava dizendo, essa cena de Apocalipse capítulo 5 é a do início do ministério de Jesus no lugar santo do santuário do céu, quando ele compareceu diante do Pai. E isso nos conduz à parte de quinta-feira da nossa lição. Jesus é digno. Vamos para a pergunta de número 5. Leia Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 12. Como todo o céu reage ao anúncio de que Jesus é digno de abrir o livro do juízo e nos redimir? Bem, é claro que a reação é de exaltação e louvor ao nome de Jesus. Eles começam a dizer:
digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra.